Olá a todos, estamos começando hoje um novo capítulo do Kitzur Hanuch, capítulo 67, Alachot de Nedarim e Shvot, promessas e juramentos. A gente tem uma certa impressão de que palavras não têm tanta força quanto atos. Alguém que faz alguma coisa, alguém que muda alguma coisa na prática, na realidade, ele fez algo significativo, mas alguém que só falou alguma coisa, só disse, as palavras não têm tanta força e não têm tanto valor. Mas a verdade é que é o contrário. Se a gente analisar a fonte da onde vem as ações do ser humano, a gente vê que os atos feitos com o corpo, eles vêm da parte chamada nefesh do ser humano, que é ligada ao corpo, e a parte da fala é ligada ao ruach, é uma parte mais elevada da pessoa. Então, quando alguém fala alguma coisa, quando ele pronuncia alguma coisa, ele usa uma força muito mais elevada, que é uma força que os animais não têm. Foi dado só ao ser humano a capacidade de falar. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção no que ele fala também. Então a gente vai ver aqui algumas alachot ligadas a promessas e juramentos. Vamos lá, fala o que tu na alacha Aleph. Al ti'er agil benedarim. A pessoa ele deve evitar ter o hábito de fazer promessas. Prometo que eu vou fazer isso, prometo que eu vou fazer outra coisa. A pessoa deve evitar prometer coisas. Porque no momento em que alguém promete alguma coisa, ele tira das palavras da boca dele, eu prometo que eu vou fazer determinada coisa, ele tem a obrigação de cumprir aquilo. E não cumprir isso é um pecado. Então a pessoa deve tomar muito cuidado para não se acostumar com isso. Não se habituar a falar desse jeito, eu prometo que vou fazer isso, eu prometo que vou fazer aquilo. Às vezes a pessoa prometeu tanta coisa que ele já nem lembra o que ele prometeu mais, e ele vai acabar não cumprindo. Então o ideal é evitar fazer promessas. A ponto de que Hazal falaram que uma pessoa que faz uma promessa é como se ele construísse um altar que não é o altar do Beit HaMikdash, é como se ele construísse um altar próprio. Uma promessa, a pessoa se obriga a fazer alguma coisa. Agora, muitas vezes na promessa a pessoa vai se obrigar a fazer alguma coisa que não era obrigatório, não é uma mitzvah da Torá. A pessoa está criando para si mesmo uma nova obrigação. Então, alguém que faz uma promessa, faz um juramento, é como se ele criasse um novo altar. Além do altar do Beit HaMikdash, ele criou um altar próprio, ele criou para si mesmo uma religião nova. E alguém que cumpre a promessa dele, é como se ele fosse nesse altar que ele criou para si mesmo e fez lá um korban fora do Beit HaMikdash. Ou seja, tanto a promessa é ruim quanto o cumprimento dessa promessa não é o ideal. É melhor que a pessoa desfaça a promessa dele do que ele cumpra. Ou seja, a gente vai ver mais para frente, nesse capítulo, que alguém que faz uma promessa, é possível desfazer essa promessa. Ele tem que ir para um raham, tem que ir para um sábio, explicar para ele exatamente quando ele prometeu, como ele prometeu, quais foram as circunstâncias, e de acordo com a situação, esse raham vai decidir se dá para desfazer a promessa ou não. Mas no caso que alguém já fez uma promessa que é algo errado, o ideal é que ele anule essa promessa perante um raham do que cumpra ela. והנמילה בשאר נדרים, אבל נדרי הקדש מצווה לקיימם, שנאמר, נדרי להשם השלם, ולא ישלם אלא בשעת הדחק. Isso que é melhor anular uma promessa do que cumprir ela, está se tratando de promessas ligadas a coisas do dia a dia, coisas que são laicas, digamos assim, mas coisas ligadas a Kedushá, se alguém prometeu fazer uma mitzvah, prometeu dar tzedakah, prometeu algo do tipo, algo ligado a mitzvah, aí não, aí tem mitzvah de cumprir isso, Nedarai la Hashem ashalem, minhas promessas para Hashem eu vou cumprir. Então, geralmente não se anula promessas ligadas a mitzvot, mas promessas ligadas a coisas do dia a dia, prometo que eu vou para tal lugar, prometo que eu vou fazer tal coisa, isso daqui o ideal realmente é anular. Alachabet, a pessoa não deve se distanciar não só de promessas, mas também juramentos. Essas duas linguagens de promessa e de juramento devem se evitar ao máximo. Avalim avar venishba lezidavar, lo ishalala velo yamod bishvato, afal pi shemitztaer, sheneemar nishba le'ara velo yamir, uchtiv acharav oseh lo imot leolam. Se alguém fez um juramento, ele usou as palavras ani nishba, eu juro que eu vou fazer alguma coisa, aqui não se costuma desfazer esse juramento. Juramento é um pouco a diferença de uma promessa, então não se costuma desfazer um juramento, ele tem que cumprir, mesmo que seja difícil. Nishba le'ara velo yamir, a pessoa jurou, mesmo que ele jurou fazer alguma coisa complicada, que não vai ser fácil para ele vai sofrer por causa disso, tem que fazer, porque se ele jurou, está jurado. Só se desfaz um juramento em situações realmente muito complexas, muito difíceis mesmo. Mas de forma geral, alguém que usou a palavra shvuah, usou a palavra de um juramento, ele deve cumprir isso. Alach Gimel, tzarich lizer shelo idor shum davar.
De novo, falo que a pessoa deve tomar cuidado para não fazer nenhuma promessa. Mesmo que a pessoa quer dar tzedakah, ele quer ajudar alguém, ele quer ajudar monetariamente uma instituição, mesmo para isso, mesmo com um fim bom, certo? A meta dele é boa, mesmo aqui, o ideal é não fazer promessas. Ele tem e tem miado. Então o que ele deve fazer? Se a pessoa tem o dinheiro que ele quer doar, ele tem o dinheiro que ele quer dar para essa instituição, para ajudar essa família, para ajudar o que seja, já dá na hora. Em vez de prometer, vou te ajudar, já ajuda no momento. Vem mendo, e se a pessoa não tem, ele planeja ter, ele espera ter isso daqui um mês, daqui a algum tempo, e ele deve esperar chegar isso, ele deve esperar chegar o momento onde ele vai ter o dinheiro, e aí ele já dá na hora. Em vez de prometer agora que quando eu tiver o dinheiro eu te dou, o ideal é não prometer, quando chegar o momento, quando o dinheiro aparecer, dá isso na hora sem delongas, não fica enrolando, mas fazer promessas não é bom. Vem poskim tzedakah vetzerich lifsok imahem, yomar beferush eu posek bli neder. Se a pessoa, antigamente, muitas vezes nas comunidades, eles dividiam os custos da comunidade entre a pessoa, então às vezes no começo do ano falava, olha, você vai dar mensalmente 120, você mensalmente 180, dividiu entre as pessoas da cidade. Se precisa fazer essa divisão, e ele faz parte da comunidade, ele tem que fazer essa divisão junto, o ideal é que a pessoa fale bli neder. Ou seja, eu vou fazer isso, porém sem neder, sem que isso se torne uma promessa. Isso daqui é válido não só para tzedakah, mas também em qualquer outra situação. Alguém que pretende fazer alguma coisa, pretende encontrar alguém, pretende ajudar alguém, pretende dar um presente para uma pessoa, qualquer coisa do dia a dia, que ele realmente pretende isso, e a pessoa pede uma segurança, pede uma certeza de que ele vai fazer. Quando a pessoa fala, olha, não se preocupa, eu vou te ajudar, não se preocupa, a gente se vê às 3 da tarde, o ideal é que a pessoa sempre fale bli neder, sem promessa, certo? Bli neder, o ideal é falar isso antes de falar o que você vai fazer, ou seja, fala, olha, bli neder, amanhã a gente se encontra às 2 da tarde. Falar o bli neder, ou sem promessa, antes de falar o ato que você pretende fazer, porque aí quando você falou o ato já foi colocado, condicionado de que ele não é uma promessa. Então, o bli neder, ele é o ideal de ser falado sempre que a pessoa está planejando fazer alguma coisa, ou ajudar alguém, ou qualquer coisa do tipo, deve-se falar bli neder para não transformar esse comprometimento em realmente uma promessa. Assim também o gabai, quando ele vai falar, quando uma pessoa sobe na Torá, ele vai prometer alguma coisa de ajuda para a sinagoga, ou vai falar com relação a alguém que faleceu, vão fazer alguma ajuda à sinagoga, ajuda a alguma instituição, Leilui Nishmat, elevação da alma dessa pessoa que faleceu, também se fala bli neder, porque às vezes a pessoa vai acabar esquecendo, vai acabar não fazendo, então é melhor falar sem promessa. Imubetzara mutarlo lindor. A única situação onde a gente encontra que realmente pode se fazer um juramento, que mesmo lechatchila a pessoa pode fazer um juramento sem problemas, é quando alguém se encontra numa situação difícil, alguém que está com algum problema realmente, e ele quer fazer um pedido especial para Kadosh Baruch Hu para sair dessa situação, ele pode fazer um neder, ele pode fazer uma promessa. Kadosh Baruch Hu, se você me ajudar a sair dessa situação, eu prometo que eu vou ajudar tantas pessoas, eu vou dedicar parte da minha vida para alguma coisa especial. Então, nessa situação, uma pessoa numa situação de sofrimento, de dificuldade, a pessoa pode fazer um neder. Assim a gente encontra com Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quando ele estava saindo de Israel, ele sabia que ele ia precisar ficar na casa de Lavan, não ia ser fácil a saída dele, ele faz uma promessa para Kadosh Baruch Hu, que se a Kadosh Baruch Hu estiver com ele, se a Kadosh Baruch Hu acompanhar ele durante toda a viagem, ele vai retribuir isso para Hashem. Então a gente encontra que Yaakov Avinu fez um juramento nessa situação, então a gente vê que nessa situação de dificuldade não tem problema fazer juramento, fazer promessas, mas de forma geral deve-se evitar qualquer tipo de promessa.